E aí, minha gente, como é que vocês estão? Como eu comentei já nos vídeos anteriores aqui no canal, e deve estar evidente, né, pelo fundo aqui dos vídeos, eu não estou em BH, né, não estou em casa, né, eu estou aqui nos Estados Unidos participando da Loop Conference, que é a Conferência Internacional de Gravitação Quântica de Laços, que é o tópico, né, o tema que eu trabalho no doutorado. E, né, enfim, tenho feito alguns vídeos aqui para poder falar um pouquinho como é que está sendo a experiência e também respondendo algumas perguntas. E no caso, esse vídeo aqui que eu tô gravando seria o vídeo que eu ia responder um punhado, né, de perguntas que me mandaram aqui. Só que teve uma pergunta em específico que eu acho que ela merece um vídeo em separado, né, para que esse vídeo daqui ele não seja um vídeo meio que continuação dos outros, né, para que esse vídeo seja um pouco independente, para eu poder abordar o tópico de uma das perguntas que surgiu, né, nos últimos vídeos aqui no canal, porque o questionamento dessa pergunta ele é recorrente, principalmente quando a gente fala de física básica, e na prática ele acaba sendo um reflexo de um mau entendimento de como é o funcionamento da ciência. Então eu acho que vale a pena um vídeo em separado para a gente poder discutir um pouquinho, porque eu acho que vale aqui o adendo. Né? Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, menos prolixo, para que eu, né, não tenha um vídeo tão grande, mas vamos lá, vou colocar aqui o comentário, né, aparecer na tela, mas eu vou ler aqui, né, junto com vocês. O comentário foi o seguinte: não é meio dúbio que físicos e cientistas em geral gastem bilhões em pesquisas sobre coisas que nunca podemos fazer nada a respeito, tipo estrelas e buracos negros? Jamais mudaremos nada em relação à natureza dos astros. Por outro lado, né, temos um mundo físico e real feito pelos humanos que consistem em, no caso, em ficções socioeconômicas e políticas. Cientistas não deveriam estar mais preocupados em desenvolver projetos como renda mínima universal, ou como acabar com a miséria do mundo, sendo que essas mazelas foram criadas pelos humanos, ao invés de se preocupar com matéria escura ou qualquer conceito metafísico que não faz diferença nenhuma na vida das pessoas. No caso, eu acho que... esse comentário, né, é genuíno, mas ele tem muitos problemas. Né? A questão, sempre que a gente fala isso, né, do tipo, nossa, a gente não tem preocupações muito mais genuínas, muito mais importantes do que esse punhado de coisa que os cientistas estão fazendo, que é, né, como a expressão, né, muito utilizada, né, para esse tipo de contexto, não é como querer descobrir o sexo dos anjos, né, no caso de não servir para nada. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de discurso, porque é esse tipo de discurso que mina uma das coisas mais belas da ciência, que é a possibilidade de você, né, no caso, descobrir coisas que vão ser úteis depois. E eu quero dar alguns exemplos com relação a isso. Vamos voltar, no caso, né, 2 séculos para trás, vamos para o século XX, né, no caso 2 séculos, século XIX, né, século XX é um século para trás só. Mas vamos lá para o século XIX, quando foram, no caso, né, compiladas de fato as equações de Maxwell, que são as equações do eletromagnetismo. Né? Na época que o Maxwell compilou as equações, quando eu digo compilou, é porque, apesar das equações chamarem equações de Maxwell, não foi o Maxwell que obteve primeiramente todas as equações. Tanto é que as equações de Maxwell estão separadas por nomes: lei de Gauss, lei de Ampère, lei de Faraday, enfim. Mas o ponto não é esse, né? O ponto é, quando as equações, por exemplo, do eletromagnetismo foram concretizadas, na época, isso era um trabalho exclusivamente teórico. Não existia nenhum tipo de interesse imediato para uma aplicação para aquilo. Ou seja, entraria na classificação, né, do comentário que eu acabei de ler. Né? Obviamente, os problemas que a gente tem na sociedade hoje, eles não começaram hoje de maneira geral. Né? Eu digo assim, as razões como um todo. A gente tem problemas na sociedade desde que a sociedade surgiu. Inclusive, no século XIX existiam problemas na sociedade. A questão é que, por exemplo, você só consegue fazer comunicações hoje em dia, qualquer tipo de comunicação sem fio, por conta disso, certo? Todo o esquema, no caso, né, toda a parte moderna, toda a tecnologia que a gente usa hoje em dia, é muito raro você pegar alguma coisa que não envolva absolutamente nada de eletromagnetismo, certo? E o que é mais interessante é que se você lá atrás, no século XIX, e o Carl Sagan, no livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, usa exatamente esse exemplo. Vamos supor que você está lá, né, enfim, no auge do Império, né, britânico, né, enfim, e a rainha da Inglaterra lá da época chega e fala: olha, eu gostaria que você inventasse algum dispositivo que permitisse passar a minha imagem e o que eu falo para todas as partes do mundo. Basicamente, né, ela queria pedir para você para poder fazer basicamente um rádio e uma televisão. Né, obviamente isso em qualquer época, né, da sociedade seria extremamente importante.
Você poderia receber o dinheiro que fosse no século XIX antes do eletromagnetismo, né? Você não ia conseguir fazer isso. Por quê? Porque os princípios básicos que governam toda a parte operacional do que você estaria designado para poder fazer não era conhecida. Um outro exemplo, vamos agora para o século passado, início de 1900. Marie Curie, né, no caso, com todo o seu trabalho, né, envolvendo a parte de radioatividade, antes da Marie Curie, não existia, de fato, um conhecimento do que era radioatividade, certo? Então, na prática, de fato, quando a Marie Curie começou a, né, no caso, fazer a separação ali dos elementos radioativos, estudar a parte de radiação, aquilo era uma coisa inútil. Era uma cientista que estava analisando o comportamento de pedra. Desculpe, geólogos vão falar que não é pedra, mas enfim, é o comportamento de pedra. Na época, era tido como uma ciência inútil, não servia para nada. Para que você está estudando pedra com tantos problemas, né? E de fato a gente poderia falar que tinham muitos problemas na época. Afinal de contas, né? Enfim, século passado, tivemos as grandes guerras, né, que obviamente, né, enfim, né, mereciam uma atenção maior. E na época o que a Marie Curie fazia era tido como inútil, né? Se você hoje em dia tem um câncer, sinto lhe dizer, mas o tratamento é feito como? O tratamento só é feito por conta do conhecimento que a gente tem de radioatividade, certo? E a gente pode pegar também alguns exemplos que são secundários, porque, né, no caso, esses dois exemplos que eu comentei, do eletromagnetismo e da Marie Curie com a radioatividade, são exemplos de um conhecimento que foi produzido numa época sem pensar na aplicação, mas que depois aquele conhecimento estritamente foi usado para, né, enfim, aplicações posteriores. Mas a gente tem alguns casos que você tem, no caso, né, um investimento em física básica, em ciência básica como um todo, que o retorno, na verdade, ele é secundário. Um exemplo disso, eu não sei se todos sabem, nesse século mesmo, foi descoberta a partícula, eu acho que foi 2012 que foi o Nobel de fato, ou foi a descoberta, eu acho que a descoberta foi 2012 e 2013 foi o Nobel, enfim, do bóson de Higgs, que é a partícula, né, que consta, né, no nosso modelo padrão de partículas, que é, no caso, a partícula responsável por dar massa às coisas. Ela tinha sido proposta lá nos anos de 1950, né, e foi descoberta só, no caso, né, lá para, enfim, um pouquinho depois de 2010. Para que serve essa partícula no dia a dia? Serve para nada. Você vai conseguir usar ela? Não serve para nada no contexto estrito, ok? Agora, investir nisso foi inútil. E aí tem as questões secundárias. Para a gente poder detectar o bóson de Higgs, a gente precisou criar, no caso, acelerador de partícula e todo um aparato experimental para isso. De 1950 para 2010, né, a quantidade de tecnologia e inovação que teve que ser feita, principalmente no ponto de vista de engenharia mesmo, para que esse projeto pudesse ser minimamente experimentado, né, e que a gente tivesse, que no caso, né, que a gente obtivesse os resultados finais, no caso, a detecção do bóson de Higgs, a quantidade de retorno para a sociedade por conta disso é gigantesca, certo? E um ponto importante, né, enfim, esse aqui no caso é um exemplo de que tem muita coisa, muita coisa, inclusive é um eufemismo, mas quando a gente fala de física básica, a experimentação toda, todo o processo envolvido na produção, né, de material científico, seja ele inútil ou não, isso gera retorno para a sociedade, certo? Até porque todo tipo de avanço para a sociedade hoje tem alguma base, e essa base o ser humano não nasceu sabendo. Em algum momento a gente tem que descobrir aquilo, certo? Então, vamos lá, para que serve buraco negro? Para que serve ficar estudando essas coisas dos astros? O ponto principal é, se você pode não saber isso, mas daqui a alguns anos pode ser muito evidente, né, no caso, implicações secundárias. E um aspecto também que a gente sempre, né, tem que lembrar quando a gente fala de pesquisa, a base da pesquisa científica é você tentar descobrir coisas que a sociedade não conhece, certo? A gente está procurando aqui agora, no caso, coisas de como a física, como é que o mundo funciona, né? A ideia, pelo menos, da física básica é exatamente isso, né? Entender o funcionamento das coisas, entender como, enfim, por que a natureza se comporta como se comporta. Então, primeiro, eu acho um pensamento extremamente materialista, certo? Você achar que, para mim, esse é o tipo de pensamento muito comum, né, que é um pouco herdado na época da escola, que é aquela coisa do tipo, para que eu vou usar isso na minha vida? Você vai usar, essa pergunta é feita muitas vezes ao longo, né, da escola básica, né, quando a gente está no colégio, e muitas vezes, na prática, assim, você pode não usar diretamente aquele raciocínio. Um grande exemplo disso é, vamos lá, por que a gente aprende tanta coisa de matemática no ensino médio e no ensino fundamental, sendo que muita gente não vai usar isso diretamente na vida, certo? A questão é que, dando o exemplo da matemática, tudo que a gente vê numa ementa de matemática
é um motivo para a gente poder desenvolver raciocínio lógico. Muito mais do que a ementa que a gente aprende de matemática na escola, né? Aquela ementa toda que a gente aprende são exemplos práticos para que a gente construa um raciocínio lógico e para que a gente não seja uma anta na sociedade. Então, né, a gente tem que parar de ser um pouco materialista, certo? E também tem que lembrar que cada coisa tem o seu foco igual. Eu, atualmente, mexo com gravitação quântica de laços, certo? Ah, mas é importante fazer outra... Tem gente fazendo as outras coisas, certo? Eu acho que cada um tem que ficar, né, fazendo a sua parte no que se propõe a fazer. Esse tipo de questionamento, esse tipo de pergunta, ele é muito da onda do tipo, né, por que você está fazendo isso aqui, sendo que tem gente passando fome na África? Uma coisa, outra coisa, certo? Eu acho que, enfim, são coisas completamente diferentes. E as pessoas, de maneira geral, misturam. O ponto principal da pesquisa científica, né, principal, é você descobrir coisas novas, porque se a gente já soubesse, a gente não precisava de pesquisa. Se a gente soubesse o que tem que ser feito para poder pegar os avanços científicos que são realmente, né, úteis para a sociedade, a gente não precisava de pesquisa, pô. A gente precisa, no caso a pesquisa ela tem que ser livre. Quando você chega e fecha, eu tenho que pegar esse resultado na pesquisa, você fecha completamente o avanço da pesquisa científica, certo? Ciência não funciona com cabresto. Ciência tem que ser livre. Tem pessoas que preferem física básica, tem pessoas que preferem ciência básica, de maneira geral, tem pessoas que preferem ciência aplicada, certo? E a gente não pode chegar e falar que é inútil, certo? Porque aí é uma prepotência muito grande, certo? Aí, no caso, é você usar a sua concepção de isso é útil, isso é inútil, para basear como a sociedade tem que funcionar, ok? Mas é isso, né? Eu não quero que esse vídeo seja muito grande, né? Eu queria pelo menos passar a mensagem de uma forma um pouco mais objetiva, menos prolixa. Espero ter conseguido fazer isso, mas é isso. Cuidado com esse pensamento materialista na ciência. Isso só gera, né, retrocesso do ponto de vista científico, nunca avanço. Ok? Todas as vezes que a gente tem algum cabresto para poder fazer pesquisa científica, dá merda. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu gostei, certo? Se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. No mais, deixe aqui seu comentário, né? O que você acha com relação a tudo isso? Vamos trocar uma ideia. Use os comentários a seu favor. No mais, obrigado por você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.